Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Olá, está no ar o programa Fala Sério. O assunto de hoje é corpo ideal. O que seria o corpo ideal dito pela mídia? Hoje tenho a presença da psicóloga clínica Ana Clara Vaguetti, seja muito bem-vinda, e das meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Meninas, o que seria o corpo ideal para vocês? Para nós, em geral, ou pela mídia? Para vocês, Pra inicialmente. nós. Eu acho que para mim o corpo ideal é o corpo que tem saúde. E o corpo que tu te sente bem dentro dele. Não importa se ele é gordo, se ele é muito magro, se as pessoas que estão ali na mídia seguindo o padrão que é apresentado, que é um padrão esquelético, se ela tá se sentindo bem ali, que bom pra ela, é o padrão dela, é o padrão que ela tem que seguir. Agora, eu acho que as pessoas tentam muito modificar o corpo o tempo inteiro. Não estão nunca satisfeitas, não se satisfazem com o que são. Eu acho que isso é muito prejudicial tanto pro corpo quanto pra mente. O meu corpo ideal é o meu corpo, é o que eu tô dentro dele, é o que eu vou fazer por ele, eu vou comer bem porque eu quero ser saudável, eu vou fazer exercício porque eu quero ser saudável. Não sei o que... Eu acho que o corpo ideal é o que te faz feliz, é o corpo que tem uma pessoa feliz dentro, tu acordar de manhã e tá bem contigo, acho que é por aí. É, que às vezes, normalmente, a gente fala do corpo ideal e a gente diz o modelo ideal da coisa, né? Realmente, né? O melhor corpo é aquele que tem alguém feliz. Mas pensar no que nos faz realmente feliz, talvez seja a coisa mais determinante para isso. Ou seja, praticar o autoconhecimento e identificar as reais necessidades que eu tenho e não falar isso de maneira tão superficial, porque o óbvio a gente sabe, mas o padrão de um, como ela disse, não é o padrão de outro. Na verdade, não tem que existir um padrão, né? Mas nós vivemos num contexto, numa sociedade que sim, nos condiciona muitas vezes, nos empurra e nos induz para isso. Eu acho que esse é o grande impasse da coisa. É como eu realmente me sentir feliz e me aceitar como eu sou e diante da sociedade do meio que eu vivo, não me importar, não me deixar levar por coisas que estão me impondo e que não pertencem a mim. Então, autoconhecimento, né? Exatamente. E isso, sim, ó, dentro da esfera clínica, né? É observado através de relatos de casos dos pacientes que eles buscam muito essa imagem, assim, pelo corpo ideal. Por quê? Né? O que acontece? A sociedade acaba impondo, né, uma situação, assim, de padrão de vida, um modelo que eu tenho que seguir, e isso acaba se tornando, assim, muitas vezes para algumas pessoas que não compreendem, não entendem, né, o que é bem isso, o que é o corpo ideal, eu não estar satisfeita comigo mesma, né, eu acabo, assim, entrando no nível de frustração, falando em níveis, assim, de sintomas também. Além da frustração vem a obsessão, a neurose obsessiva pelo mito, né, do corpo ideal. Mas o que é o corpo ideal, né? É o que a sociedade impõe ou é o que eu estou querendo, né? Aonde estou querendo chegar? Esse é o maior conflito, né? A mídia, na verdade, a linha é muito tênue. Como a mídia, como produtora de informação, de mentalidade, assim, ela é responsável por essa formação e ela é muito irresponsável. Até porque existem muitos interesses, né? À medida em que nos condiciona alguma coisa, existe um interesse por trás daquilo para que nós sigamos aquele padrão e assim usufruímos de coisas que é vendida, que é comercializada, que é, né, imposta de maneira, às vezes, subconsciente. A gente está fazendo escolhas inconscientes e não percebe. Às vezes a gente está indo por um caminho que a gente não se perguntou realmente se é isso que a gente quer, mas que a gente quer agradar o próximo, atender a expectativa do outro e não saber, peraí, mas qual é a minha expectativa, né? O que me traz a serenidade real da coisa, né? Claro que aqui a gente está falando de uma coisa bem ampla, assim, né? Bem, até porque o assunto ele é bem complexo. Exato. Né? Se nós formos entrar assim, em outras esferas, aprofundar mais o assunto vai gerar outras discussões, né? No caso, teríamos que ter outros profissionais para nos auxiliar também nesse nosso bate-papo, no caso, né?
Mas isso aí é um mito, é uma cultura que já vem muitas vezes desde a infância, desde dentro de casa, né? Esse estereótipo que é, digamos, que a sociedade impõe, aí vem de dentro de casa, ou é muito gordo, ou é muito magro, e aí acaba acarretando assim uma série de fatores e acaba deixando a pessoa muitas vezes assim sem saída, né? E pelo fato de a mídia hoje em dia estar super presente assim Facebook, né, blogs, então assim Avançou, né? avançou. Qualquer pessoa hoje em dia está dando uma receita de bolo. O alcance é muito grande. A gente tem muitas pessoas, as pessoas elas têm muita informação e pouco conhecimento. A gente consegue adquirir informação de todos os meios. Eu leio aqui um trechinho disso, eu li o que um profissional falou aqui, eu li nananá. Eu tenho muita informação, mas pouco conhecimento. A gente tem uma geração hoje em dia, e a gente está incluído nessa geração, em que tudo a gente levanta o dedo para dizer que a gente não concorda. Mas eu fundamento isso de que maneira? Não concordo só porque sou mimada e não concordo? Ou não concordo fundamentando alguma coisa real, que eu fui lá e tive um conhecimento de causa da coisa, né? Exatamente. Então, eu acho que isso tudo também é o grande boom da coisa, porque a mídia é feita por pessoas que passaram também, né, por isso, e estão lá representando a nossa sociedade. Elas são escolhidas de alguma forma, elas têm essa liderança e foram colocadas lá de alguma maneira. Na verdade, a gente vem de uma geração em que tudo é muito instantâneo. Então, a busca desse corpo também é instantânea. Então, a gente vai na dieta, uma semana perca 20 quilos, na própria operação A cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica. É tudo soluções instantâneas, é a busca momentânea, é tudo muito rápido e muito disperso, assim, não tem... Eu vou focar, vou tentar, vou ir num É uma geração que baixa filmes em 5 minutos, por que eu não vou emagrecer em 5 minutos? Sim. Eu quero agora. Eu não quero É o famoso, assim, o que a gente chama de imediatismo, né? Eu quero longo tudo, prazo eu quero pra mim. tudo para ontem, né? Eu não tenho agora. tempo para esperar. Por exemplo, se uma pessoa, de repente, está com um peso um pouco acima, né, do normal, né? Ela acaba assistindo o que passou em algum canal de TV. Vamos fazer tal situação que em uma semana vai ter um milagre, né? Vamos desinchar o meu corpo, né? O que eu acabo fazendo? Vou lá, fico desnutrida, acabo perdendo assim outros nutrientes que poderiam assim complementar para que meu corpo, digamos, responda de maneira saudável a esse processo, viesse vir a ser, né, ideal para mim, no caso. Isso me lembra muito não o tem filme link, né? do Diabo Veste Prada, que a secretária, ela faz a dieta do queijo, que toda vez que ela tá pra desmaiar, ela come um pedaço de queijo, que é pra poder entrar no padrão de beleza, pra poder ir no evento com a chefe dela. E ela acaba não podendo ir porque ela ficou tão desnutrida que ela ficou doente, que ela acaba pegando uma gripe, e a gripe acaba se tornando uma coisa muito forte, porque ela não tem energia nenhuma por conta dessa dieta maluca. E pra você observar, esse filme ele não é novo. É um filme antigo. Teve reprise também há né? pouco. Então, ou seja, é um contexto que já existe. É um contexto que existe, a gente está imerso nisso. Só que, às vezes, o que me assusta é realmente o imediatismo que cada vez cresce mais, né, nas pessoas. E dentro da minha concepção, aí a Yasmin falando, né, existe uma mídia e existem veículos que condicionam isso a gente também. Mas não é e só o veículo, é a boneca Barbie que tem o corpo perfeito. Sim, com certeza. toda É uma mídia. É uma indústria, né? É uma indústria que formaliza isso. E à medida em que as pessoas não prezam ler, não prezam buscar o seu conhecimento, não prezam abrir a sua mente, elas estão condicionadas a serem alienadas. E elas estão cada vez mais infelizes. As pessoas não terem o raciocínio de que saúde é ligado à beleza. Tu tem que fazer a tua beleza com saúde. As pessoas não têm noção disso. Sim, mas é que isso é difícil, é fácil a gente falar.
Mas no meio, mas aí eu falo da parte humana mesmo. Sim. Quando a gente quer alguma coisa, a gente quer pra ontem. A gente não pode só falar que o discurso de flores, assim, sim, né? Ai, eu quero, eu espero. Eu digo, não, tem horas que eu não quero esperar, tem horas que eu quero pra ontem. E exercitar isso é difícil, pô. Isso tá dentro da gente, a gente quer. E aí existem perfis de pessoas diferentes, existem as mais competitivas, existem aquelas que estão frustradas por alguma situação, né? Condições que acontecem na vida da gente, com acontecimentos pessoais que acontecem, e aí move a gente de uma maneira, agora vai funcionar. E aí, né? Que trabalho eu vim fazendo dentro de mim e me conhecendo para conseguir atingir serenidade, para conseguir vencer essas etapas. Então a coisa é realmente, como tu falou, é bem maior. É um processo assim a longo prazo, né? O culto, o mito pelo corpo ideal é a longo prazo. Não há resultados assim imediatos, né? Se tu não tiveres assim uma força de vontade enorme dentro de ti que te move e te torna capaz de tu seguir adiante. E nesse caso entra os profissionais da área da saúde para dar essa âncora, né? Para dar esse apoio, para que a pessoa venha assim se provocar com ela mesma o autoconhecimento. Quem eu sou de verdade? O que eu quero, né? Para eu mesma. Quem eu sou para o outro, né? O que o outro pensa de mim? Porque o que acaba acontecendo nos casos clínicos, né? Que já perpassaram e perpassam por nós profissionais. Acontece que as pessoas se projetam muito no outro, né? Eu sou o espelho, a outra pessoa é o espelho para mim. A gente precisa de parâmetros o tempo inteiro. E aí, então, muitas vezes, assim, é uma questão de analisar o biotipo, analisar, assim, a individualidade de cada um. Cada caso é um caso, né? O que é bom para ti, muitas vezes, pode não fazer efeito para mim, né? Ou o que é bom para o que é ruim para mim pode fazer um efeito bárbaro em ti. Sim. Então, por isso que existem os profissionais desta área hoje em dia, que são Até para auxiliar, porque eu vejo assim, que tem amigas minhas que se matam na academia, chegam no corpo perfeito e aí não era aquilo que elas queriam. Que era uma fuga, né? Era uma Porque fuga, na verdade era ter a aprovação de alguma coisa. Só que ia ser um vazio de qualquer maneira. Ela não tava fazendo por ela, que nem eu sempre falo assim, né? Como eu sou desse contexto, hoje em dia eu sou estudante de educação física, né? Estou imersa nisso, eu trabalho numa loja de nutrição esportiva, então a gente lida o tempo inteiro com pessoas que estão ou buscando isso, ou estão trilhando isso, né? E quando você vai conversar mais a fundo, eu tenho um grupo motivacional de meninas também, que a gente está sempre conversando, trocando ideia, e a gente vai mais a fundo. Em princípio, o que motivou a começar foi algum acontecimento pessoal, especialmente mulher, né? Fui magoada, eu preciso me reerguer, eu preciso me reerguer, alguma coisa assim. Ok, mas o segundo passo, que faz a coisa se tornar contínua, é se ela faz pra ela e não por alguém. Exatamente. É o que torna a coisa real. Porque se não for assim, vai se estreitar, vai afunilar e daqui a pouco tu vai olhar, mas pra quê? Por que eu tô fazendo isso? Se você não começa a associar isso realmente à saúde, né, ao seu bem-estar, né, a questão biológica mesmo, hormonal, que te gera uma atividade física, um contexto de vida saudável, e aí não é respeitando, não é atendendo ao que o fulano Beltrano faz, como ela falou, isso é muito importante, na minha opinião, né, o seu objetivo é diferente do meu, que é diferente do dela, e respeitar isso. Eu digo que às vezes as pessoas do meio fitness, elas se tornam chatas porque elas querem condicionar os outros. Você tem que ser assim, você tem que ter um percentual de gordura tanto, você tem que ter você não tem que ter nada. Tem uma coisa que a gente não é obrigada a nada. A gente não é obrigada a nada, gente. Primeiro pilar é esse, eu acho assim, sabe? Da gente enquanto mulheres mesmo, nessa condição de sociedade que a gente vive. Sofrer já não vale a pena. Já deu, já tá errado. Então respeita o ciclo, respeita a etapa. Vai indo devagarinho, né? Não sofre com aquilo ali. Porque na realidade, assim, pegando o teu gancho, né? Que é bem peculiar. O que eu quero dizer com isso? Eu não me aceito. Eu não gosto do meu ser. Tá errado, eu me olho no espelho
poxa, quem eu sou, né? Exato. Eu não me gosto, mas para isso existem, né? Vou focar novamente nos profissionais. Exato, nos e muito importante. E na verdade a gente também tem que se perguntar o que a gente não gosta na gente. Porque às vezes a gente... o errado é o meu corpo, mas o que não tá bem é a cabeça, Sim, é a gente. sempre. É o centro de tudo. Acaba prejudicando uma coisa que nem... Exatamente, Depois daqui a acaba pouco lá te tu tá matando, falando te do malhar. corpo e daqui a pouco tu descobre que não, que na verdade o que tu precisava era ter uma autoestima melhor, não em relação ao teu corpo, mas a ti como pessoa, Sim, ser humano. como ser humano, como personalidade. O que tu não gostava, na verdade, era o teu temperamento explosivo, não era o corpo. Isto, Né? Então, de repente, tentar se conhecer também emocionalmente, sabe? Tem pilar. gente que não gosta de ficar Sustenta. sozinha e aí acha na academia o tempo ocioso, assim. Ali eu vou matar meu tempo ocioso pra não ficar sozinha. Então, o Você tá errado não é o protelando. corpo. Você tá protelando. Você vai ter esse enfrentamento em algum Exatamente. momento. O que né? incomoda não é o corpo, é o estar sozinho. Exato. Então, é esse questionamento total como corpo e mente, porque não adianta ter um e não ter outro, né? Exatamente. E se a tua saúde mental, assim, ela não está legal, né, e bem consciente do que tu deseja a ti mesmo, por isso que tem aquele pensamento, né, conhece-te a ti mesmo. Então, é por isso que surge, né, nós profissionais da área da psicologia, os educadores físicos, os nutricionistas, endócrinos, né, respeitando todas as outras esferas médicas também. Todas se complementam. Todas se complementam. Então, o que eu sugiro, né, quando eu tiver com essa dúvida, né, não estou legal, quando eu estiver passando esses pensamentos assim de pulsão de morte, né, em meus pensamentos, poxa vida, por que não procurar um psicólogo? Sim. Por que não procurar talvez um endócrino, né? Porque ambas áreas se complementam. E não desistir no primeiro. E não desistir no primeiro, não no primeiro não. As pessoas desistem muito fácil das coisas, né? Justamente pelo imediatismo. Eu digo Exato. por experiência própria. Eu fui várias vezes em vários nutricionistas, nenhum resolvia. Eu fazia dieta, emagrecia 5 quilos, engordava 10 logo ali. E aí chegou no momento que eu me questionei, não, tem algo no meu corpo que tá errado. E aí eu procurei um nutrólogo, que é um médico especialista em nutrição, e eu descobri que na verdade eu tinha um problema hormonal. Eu tinha um hormônio que não funcionava e que não importava o quanto de dieta eu fizesse. Se eu não tratasse aquele hormônio, eu nunca ia chegar no meu objetivo, porque aquele hormônio ia me bloquear. E eu comecei um tratamento com medicamento, com, acompanhamento. Então, de repente, não é uma questão imediata, é algo que precisa de um acompanhamento, precisa de um especialista, precisa de um médico. E tempo também. E tempo, e vontade. Vontade, coragem. A escuta é muito importante, né? E esquecer o olhar do outro. Desconstruir o que esse outro traz consigo, né? Essas projeções internas. Porque a gente enxerga o mundo através dos nossos olhos. Dos nossos olhos. Hoje em dia, Então, tu enxerga o mundo através do Facebook, do amigo que tá lá na Bahia magro. não é, mas Tu deixa eu te enxerga. dizer, isso tudo é uma percepção tua, através dos teus olhos. É isso que eu Meus quero, olhos, eu mas quero, são os eu olhos quero, que eu quero as te dizer pessoas assim. estão mostrando, entendeu? Todo mundo faz uma imagem linda de si mesmo ali na internet. E é muito difícil pra quem tá tentando mudar, se aceitar, se reconstruir, olhar aquilo ali e dizer, não, mas eu vou conseguir, dizer, tu acha que Sim, eu vou conseguir. Isso Fulano tá é um fazendo. desafio, mas à medida em que a pessoa abre a mente dela, ela começa a enxergar o mundo de outra maneira. Como As é que a pessoa reações abre a mente dela com 16 anos, lendo, por exemplo? deixando de ser, por exemplo, tá? A idade é muito relativa, porque a experiência que ela tem, a vivência familiar dela também condiciona muito. Se ela tiver um exemplo de um pai, uma mãe, uma família, enfim, quem seja, com seja autoconhecimento, já muda muito o cenário de uma criança, adolescente, que tem uma vivência com uma família muito limitada, no sentido ignorante literal da palavra, falta de conhecimento ou falta de vivência acerca de certas coisas, porque tudo tá enraizado. A doutora vai, né, vai nos fundamentar isso daqui, tá tudo lá dentro, nada está fora. Sim, tudo está dentro. Tudo vem do seio familiar, né? Se tu não está muito bem assim sólido, construído, né, constituído dentro da tua família, de repente, claro que hoje em dia há várias reconstituições familiares, né?
Então, há mães solteiras, há pais solteiros também. Então, há várias formas de famílias. E tudo depende, assim, ó, da visão, né? Complementando a tua fala, da visão que cada um traz de si, a cultura, né? Se dentro da minha casa, por exemplo, eu não quero frustrar o meu filho, né? Para não deixá-lo chorar. Ai, mãe, eu quero comer um salgadinho, mãe, eu quero comer uma porcaria, né? Eu digo porcaria porque desculpe, né, a palavra, mas hoje em dia a gente somos consumidores, não vamos negar que não, mas tem, né? Que é industrializado, mais prático, naturalmente. Mais naturalmente, exatamente. Aí, para não frustrar a criança, que a frustração é algo extremamente, assim, importante na vida do ser humano, tem que existir, tem que ter o choro, tem que cair no chão, tem que se esfolar para poder aprender a crescer, né? Aí o que a mãe faz? Eu não vou deixar meu filho chorar, vou dar o sorvete X para ele, né? Aí come, provou uma vez, saiu de novo na rua, ai mãe, eu quero de novo, né? Então tá. Eu já vi casos assim, né? Já ouvi relatos de mãe assim, mas eu dou tudo que ele quer dentro do mercado, dou tudo que ela quer, né? Quando ela me pede uma coisa para comer, pobrezinho, vai ficar com fome, vai chorar. E a intenção dessa mãe é boa, pô, né? Ela não é por maldade, Exato, sabe? Não é por maldade, por uma questão assim, até instinto maternal, impulso maternal. Sim. Só que muitas vezes isso vai acontecer onde? Na adolescência, depois na adultez, né? Eu vou virar, de repente, sim, uma pessoa frustrada porque eu não fui cuidada, não fui assistida na minha infância, na minha família, pelo meu pai ou pela minha mãe, ou pela minha família reconstituída, né? Porque essa questão da alimentação é um paladar que é constituído. Nós somos acostumados, desde pequeno, a sentir o gosto doce do carboidrato, e o carboidrato já tem vários estudos comprovados que ele gera dependência, né? Então ele ativa, né, dentro do teu cérebro a sensação de prazer maravilhosa, então você vicia nisso, você quer sentir isso, seu corpo te solicita isso. E a gente condiciona a criança desde pequenininha a ter o paladar infantil. E quando cresce e quer mudar, sim, todos nós temos. Eu, para mudar o meu paladar infantil, ainda sofro, né? Para ter aquele gosto de comer uma salada, de comer um negócio extremamente saudável, é uma adaptação, gente, exige tempo e paciência. Mas a questão de promover isso pro filho, naquele momento, é uma medida paliativa de tô ajudando, tô fazendo. Até porque vai ter escolinha, vai ter amiguinhos, vai ter a casa do amiguinho. Mesmo que tu não faça, o sistema vai proporcionar isso para essa criança. Exato. Né? Mesmo que isso não se faça, mas a maior parte das vezes é o quê? É um pai e uma mãe que quer fazer o agrado, que quer cuidar, que não quero que chore, não quero que sofra. Não quero, pô, né? Não sou mãe, mas vejo esse exemplo de pais na minha volta, né? Então, tu criou aquela criança, tu condicionou ela a ter um paladar infantil, e quando ela resolve fazer outras escolhas para alimentação, é um sofrimento. E outro fator assim extremamente importante assim, né, que eu vejo na nossa vida, que 50% é o que nós somos, né, que são os fatores assim genéticos, que também temos que considerar assim a genética da família, né, as predisposições que tem para outros fatores que venham assim serem concomitantes para alguma doença também, ou para desenvolver alguma outra patologia, né? E outros são assim, os fenótipos, que é o ambiente que nós vivemos, né? Então, hoje vou sair sexta-feira à noite, vou comer uma pizza. Pode comer, né? Tudo pode, assim, nada é restrito, nada eu preciso cortar da minha vida para eu ser mais feliz, né? Para eu ter o meu corpo ideal. Eu tenho que ter limite, eu tenho que saber assim, qual é o meu ponto de equilíbrio, né? Sim. Aonde que está o meu eixo nessa história, né? E aí que entra quem eu sou, o que eu quero para mim, né? Que tipo de pessoa que eu quero me tornar. Então, há várias experiências, há vários casos assim perpassados que a gente observa, frustração, não conseguir, daí a pessoa vai lá, engorda, vai no médico, né, especializado na parte assim de cirurgia bariátrica, muitas vezes daí volta mais frustrado porque ele não pode fazer, ele não tem assim, todo o biotipo, né, ele não precisa, ele não tem
talvez um fator assim risco de decorrente, saúde, de né? fato. Um risco de saúde de fato, né? Mas hoje em dia, sim, tem várias situações para te definir, né? Talvez o que seria esse corpo ideal, que é algo que isso está sempre surgindo, está sempre se renovando, inovando. De que forma, né? É procurar o autoconhecimento, saber o que eu quero para eu mesma, né? Procurar saber assim o que me satisfaz, o que me deixa feliz, né? Procurar um profissional da área, né? De todas essas esferas que possam vir assim complementar uma a outra. Não, hoje em dia não é feio, não é vergonhoso, né? Estar assim em uma escuta, em um consultório, porque ali tu vai estar se aliviando, tu vai estar se reencontrando, na verdade. E a partir daí irão direcionar, né? Os profissionais irão direcionar cada caso para um caso. Olha, a tua situação é essa, que nem foi o caso que tu exemplificou há pouco. E a partir daí a pessoa passa a se gostar mais, a se conhecer melhor e ver que ela pode também. E Também parar de praticar a autossabotagem, né? a autossabotagem. Porque a gente se sabota muito. Eu fiz uma semana de dieta, não consigo mais, vou voltar a comer. Fico frustrada. Fico frustrada, vou voltar a comer. Vou sair com os amigos, eu vou convidar eles pra comer uma salada, mas ninguém gosta de comer salada. Vamos comer pizza. Vamos comer pizza. Pode Mas comer. nessa hora, eu acho que é o equilíbrio da reflexão. Bom, na maior parte do tempo eu fiz boas escolhas, eu tenho certeza disso, então eu vou comer sem culpa. Ou então, tu tá tão de bem contigo e tão, né, se sentindo... Pode falar palavrão? Não pode? Olha pra caraca. Sentindo bem mesmo, agora eu falei. Sentindo muito bem, que deixa comer pizza, eu vou comer minha salada, eu tô muito de boa aqui, tô bem resolvida. Eu tô falando da autossabotagem. E por isso, gente faz exatamente, isso acontece demais, esse negócio da autossabotagem, porque tu não tá segura, então tu tem que... Não, peraí, tá todo mundo comendo, eu tenho que comer. Porque senão, né, eles são certos e eu sou errada. Peraí, tu pode estar certa no meio de outros certos e tá todo mundo certo, tá tudo em paz. Mas é difícil, né? É difícil a gente não querer ficar imersa naquele... ser parte integrante, Não talvez. é nem ser parte integrante, às vezes, é que, sinceramente, tem uma salada na tua frente, teu amiga tá comendo uma pizza. Aí tu fica assim, não, eu tenho que ter muita força de vontade. É o objetivo. O teu objetivo tem que estar claro. Tem que estar muito Se claro. o objetivo não for claro, realmente vai comer a E às pizza vezes também e vai estar bom também. Na verdade, né? é também algo que a gente tu aprende queres. no jornalismo, Fala. que é a espiral do silêncio. Espiral do silêncio. Que às vezes é muito difícil tu ser o diferente no teu grupo. Ah, sim. Sim. É muito um difícil. desafio, tu tem que estar muito bem resolvido. E aí a gente se cala no meio da vontade da mídia, dos outros e de tudo. E isso vem dentro da sociedade em relação ao preconceito também, né? Eu não posso ser diferente, por quê? Então é tudo isso, essa bola de Aí eu neve. coloco um ponto de interrogação, mas aonde que está escrito Exato. isso, né? Aonde que está escrito que eu tenho que seguir padrão X? Exato. Que eu tenho que seguir, né, para outro caminho que vai me levar ao bem-estar. Vou me matar de repente assim fazendo 30 minutos de esteira e de repente eu não vou perder nenhuma caloria, né? E onde que tá o elo perdido entre o século XVIII, que as mulheres gordinhas eram as mais bonitas? Né? Por que aconteceu isso, gente? Aonde foi que a gente perdeu essa... Porque Porque hoje também a gente quis independência, a gente quis cada vez ser o modelo ideal, existiu também toda uma busca, né? Então, que se Na verdade, perdeu é uma pressão que vem de tudo. todo na o contexto, mulher, tudo tá interligado. né? Depende A gente de vem da tempos. pressão de se autoafirmar, de se autodefender, de mecanismos de defesa que tu Exatamente. tá procurando, né? Aham. E aí o que acontece quando vem a frustração? Tu desloca, né? Desloca pra comida, aí vem o nível de ansiedade Deposita. altíssimo, né? Porque tudo que... eu quero um chocolate. Não, mas não é o chocolate Tu que quer eu sentir quero. prazer ali, né? Tu quer sentir, Mas na quero, verdade né? a gente leva uma vida tão corrida. A mulher hoje em dia ela faz jornada tripla, não é nem mais dupla. Ela é mãe solteira, ela trabalha, ela estuda. Em que momento ela tem tempo pra ela? Ela não tem. Aonde ela vai ter o momento dela com ela? Comendo o chocolate. Ou na academia. Mas aí é muito mais difícil. Ou na academia. Porque exige Por muito favor. mais, sabe? O chocolate tá ali, tá pronto e vai te dar o prazer na imediato. A academia academia, vai te cansar, vai...
sabe? No mundo moderno, em que tudo é imediato, em que tudo tem que ser muito rápido, é difícil. E também é diferente, às vezes a pessoa sente prazer na academia, eu sinto prazer São na desejos academia. diferentes. Eu chego em casa, me olho no espelho, não, mas não é bem isso, né? Aí Mas se vem cobra outras muito. situações. Outras que- projeções. E outras situações situações que também vem a questão, por exemplo, de que gordo consegue muito menos trabalho. Entre um candidato magro e um candidato gordo, ganha o magro, Exato. sabe? E aí vem muito mais cobrança, porque a mulher, ela já é retirada do mercado de trabalho. Sim. Ela já luta por um espaço no mercado de trabalho. Se ela for uma mulher gorda, pior ainda. Com O certeza. mercado é muito mais exigente para essa mulher. Ela tem que ter muito mais conhecimento, ela tem que ser muito mais aprofundada do que outro candidato. E o que eu costumo dizer também, assim, sugerir, né? Que as pessoas não tenham medo de ser quem elas são, de enfrentar os pré-conceitos que já vêm, assim, há milênios, né? Sim. E tu lembraste muito bem, assim, do século XVIII, das mais fofinhas, né? Robustas. As mais robustas. Então, claro que vai surgindo a modernidade, vem vindo a tecnologia, que bom que isso está avançando, né? Mas muitas vezes eu não me encaixo naquele padrão. Então eu tenho que ver o que é bom para mim, o que é saudável. Sim. Então eu tenho que me descristalizar, desconstruir, né, essa imagem assim que a pessoa faz dela mesma, ou talvez de outras pessoas inconscientes, sem querer, né? Sim, com certeza. Sem querer acabam projetando no outro. Não, mas a fulana, ai não, eu não vou na academia porque a academia só tem os fitness, né? Só tem os bambambãs. Vão me olhar. Mas poxa vida, e a minha personalidade onde fica, né? E aonde que eu estou? Quem eu sou? Né? Então essa é uma dúvida muito constante que eu bato muito de frente com as pessoas às quais eu atendo, para que elas venham assim a se conhecer de verdade, a se amar de verdade e não ter medo de ser quem elas são, não ter medo dessa sociedade, não ter medo assim de enfrentar uma fila de emprego, de um processo seletivo numa grande empresa, né? Claro que tem essa história que eles vão preferir talvez um estereótipo assim, digamos, mais magro, né? Mais violão, enfim. Mas, poxa vida, eu também tenho vez. Sim. Então, eu não tenho que ter medo. No momento que surge a palavra medo na minha vida, eu me frustro. Eu já não consigo mais nada. Então, é muito uma questão, assim, de foco, limites, objetivos, paciência, tempo para elaborar para si, né, o que eu desejo em relação a isso e de que forma que eu quero chegar. Não importa se eu engordei 15 quilos, mas se eu vou levar um ano para emagrecer. Até a determinação de poder chegar, né? Até poder chegar. Mas assim, aí é uma mudança, assim, de um rapport que tem que ter, né? Todo um suporte por trás, de equipe multiprofissional também. E se a pessoa, muitas vezes, não tem, talvez, ou não queira buscar esse auxílio profissional, então busque por ela, converse com alguém que esteja mais próximo disso, né? De que forma que eu posso ser ajudado ou ser ajudada, porque também não é só as mulheres. Hoje os homens também estão preocupados com a questão assim da estética, da saúde, né? O que vai me fazer bem, a sensação de prazer, né? Que é a famosa serotonina, né? Que a gente tem, a sensação de prazer. Né? Então tem várias situações assim que englobam e é bem ampla essa nossa conversa. Sabe? Então vamos para os comerciais rapidinho, depois a gente continua batendo mais um papinho. Já voltamos. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkiel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27,
Telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. Fala sério aí! Fala sério. Fala sério! Ai, fala sério. Fala Sério está de volta e o tema de hoje é corpo ideal. Continuando então, meninas, a visão agora da mídia. Como vocês veem? Porque normalmente a gente vê a mulher magra, toda bonitona, o homem forte, e a gordinha e o gordinho, eles têm pouca influência. O que vocês têm em relação a isso, a opinião de vocês? O que vocês acham? Eu acho que vem mudando. Acho que aos poucos está se dando espaço para todos os tipos de corpo, de jeito. É um processo lento, mas isso é normal que seja lento. Acho que a mídia ela é muito malvada, ela é muito ríspida e ela é sutil. Por exemplo... Uma crueldade velada. Exatamente. Por exemplo, cropped. Se espera que alguém magro vá usar. Não tem numeração 40 num cropped. Por quê? Porque um corpo 40 já é um corpo mais gordinho. Sim. Então, sutilmente, é um aviso de que não se deve usar um cropped. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que já está se investindo em diferentes corpos. Se tem hoje lojas especializadas em gente muito gorda, em gente muito magra, se tem desfile em que se apresenta vários tipos de corpos, tem desfile em que tem pessoas deficientes que também precisam de outro tipo de roupa, uma roupa especializada. Então, eu acho que aos pouquinhos a coisa tá mudando, mas ainda é bem dura. Muito aos pouquinhos, assim. Não vai ver acredito que quem está quebrando, assim, talvez esse tabu, né, do gordinho ou da gordinha ou de quem é muito magro, porque quem é magro também sofre no momento que se enxerga que é mais uma massa muscular, né, enfim. Então, há uma dicotomia nisso. Mas quem está vindo para quebrar esse tabu, né, do corpo ideal, que ele que ele também pode ser ideal, são as plus size, né? Com certeza. Então, hoje em dia existe assim,
concursos de Miss Plus Size, né? Lojas especializadas, complementando também a tua fala, que está vindo para desconstruir esse mundo, esse padrão, assim, que do olhar do outro. Eu tenho chegou a um ponto tão crítico que as pessoas tiveram que lutar por elas mesmas, assim, tipo, não, a gente tá bem, a gente tá normal, a gente tá saudável, E a gente tá quer aqui, ser, a gente existe. a gente existe, merece um lugar na sociedade, por que a gente não pode? Porque era tanta gente tentando fazer cirurgias e acabando morrendo, o índice era enorme, que agora a gente teve voz, vamos dizer, não, a gente vai ser assim, vamos aparecer na sociedade assim, todo mundo tem que aceitar do jeito que a gente é. E saber que existem várias formas, né? Várias formas de se chegar, assim, a algum objetivo. Sim. Então, existem os profissionais, sim. Hoje tem clínicas, assim, especialistas, né? Específicas também para isso, para dar todo esse suporte que a pessoa precisa, desde a parte do endócrino, a parte psicológica também, bem uma equipe multi, para ajudar tanto o gordo quanto quem é magro, né? Então, e de repente, assim, vir a calhar, né? Bom, eu preciso emagrecer um número X para de repente eu me enquadrar em uma cirurgia plástica, né? Sim. Que hoje em dia também, mas para isso tem que estar certificado. Cumprir etapas, né? Cumprir etapas e saber quem são as pessoas, quais são os profissionais se realmente é qualificados, necessário, né? e se realmente é necessário. Vai ser isso que vai fazer a pessoa feliz. Se vai fazer a pessoa feliz, vai deixá-la assim mais tranquila com ela mesma, ser um objetivo, um sonho, tipo, há décadas, né? Por que não, então, reconstruir? Né? E isso existe, deve de existir, e incentivo que as pessoas, assim, se conheçam mais, busquem por si as suas metas, né? E não se deixem levar pelo olhar do outro, e muito menos, assim, ficarem frustrados com o que a mídia traz, né? Porque é uma bomba o que tu abre hoje em dia. Tu abre o Facebook, tu abre blogs, tu abre qualquer outro tipo de mídia e tu acaba... acredita no que tá ali. Tu acredita Mas naquele aqui, por mito. exemplo, olha uma novela, quando tem a gordinha sempre, a mãe xingando porque ela é gordinha, tipo a Avenida Brasil, Empregada. ela é empregada, ou ela tá lutando pra ficar magra, ou ela sofreu preconceito no final da novela, ela vai se aceitar, ou ela tem dificuldade de achar roupa, ela sempre enfrenta um dilema, e esse dilema é relacionado ao corpo. Sim. Não é um gordinho enfrentando um dilema qualquer, sabe? Tipo, de amor, o dilema é sempre envolvendo A pessoa não tem outros problemas, né? É só gordura corporal. Exatamente. Só isso. Ela Também assim, a gente não pode esquecer do público masculino, né, gente? Com certeza. Já tínhamos até comentado antes aqui nos bastidores, mas a gente não pode esquecer do público masculino, porque eles também procuram ter um padrão de beleza saudável, e muitas mulheres, elas acabam assim, preferindo aquele homem mais musculoso, o mais fitness, o mais saudável, o mais saradão, né, do momento. Sim. Mas e aquele gordinho, né? De repente, o que ele tem no interior dele para te ofertar, para te oferecer de bom, né? Então, ele é a solução para o teu problema. Exatamente, né? Quando vão até emagrecer juntos, depois né? Tendo um A incentivo. gente não pode esquecer ou focar só muito no público feminino, né? Sim. E também não vamos esquecer dos Mas homens. eu acho que a mídia é muito mais dura com o público feminino, com certeza. Muito mais dura. Tudo é mais duro. Porque é pela fragilidade que é estimulada na mulher, né? A gente no contexto literal da palavra. As mulheres, elas são condicionadas a essa questão da fragilidade. A gente luta por anos contra isso. Não, direitos iguais, possibilidades e oportunidades iguais, mas entendendo que somos biologicamente diferentes. E isso também é uma linha tênue, como ela comentou. Mas, por exemplo, na TV, o cara gordinho, ele não é esse o foco dele. Não é focando no fato dele ser gordo. Na mulher, sim. É que assim, a TV pra mim ela não vai ser parâmetro, a TV novela, porque pra mim é uma mídia que te aliena a também tá pensando pra isso. É 1 em 1 milhão, porque esse é o parâmetro da maioria. Mas é que por isso que é existem as diferenças, né? A Que bom novela que existem é o as filme de diferenças. Hollywood, é o filme que não é de Hollywood, é o filme francês.
todo mundo é magro, todo mundo tem os dentes brancos e retos, todo mundo tem o cabelo bom, ninguém acorda com olheira, todo mundo acorda com rímel. Porque é isso que a gente quer ver. Porque é isso que a gente quer ver. Não é isso que eu quero ver. Eu quero ver uma pessoa que acorda que nem eu, sabe? Não necessariamente. E aí eu não vou ver. Não necessariamente. E aí Porque a gente se acaba existisse ficando isso, assim, aí na grande maioria das a diferenças, gente né? acaba ficando assim, ai, mas é isso que eu quero ver. Não é. Aí é eu que te retorno o que ela falou. Aí você é 1 em 1 milhão. Porque na realidade, a maioria que vê isso. Não, Eu não concordo, tá? Não é o que eu concordo. Eu estou aqui colocando Teu ponto uma de justificativa vista. e um ponto de vista pra ser Tô pensado. Vamos degradando. pensar sobre isso. Chegou o momento da polêmica. Mas eu acho que as pessoas, na verdade, no subconsciente delas, não sei, não entendo de psicologia, mas o subconsciente delas quer ver alguém que acorda normal, que acorda com olheira, quer ver. Eu acho Eu que discordo. como a gente se espelha na mídia, a gente tem como a arte imitando a vida, e a gente acha que a nossa vida se baseia na arte. A gente foi Se a convencido gente- a isso, né? Tá, mas se a gente visse algo que é a nossa realidade, a Tudo gente se ia ser mais confortaria com o que nós somos. Mas como que a gente vê muito diferente, a gente tá sempre procurando estar lá. Talvez confortaria. E o conforto é bom, até que ponto o conforto é bom? Ou até que ponto isso te estimula a algo diferente? Até nos bastidores nós conversávamos, né, com os nossos cameramans, os Aham. nossos cortes aqui, e veio a palavra sim poder, né? Vamos também Trazer isso que é bem trazer relevante, isso, né? A questão do poder, né? Então se eu estou acima, eu posso. Muitas vezes as Sim. mulheres acabam se arrumando para quem? Para As outras outras. mulheres, né? Aham. Para outras mulheres. Os homens eles querem a essência da mulher e não é muitas vezes aquela beleza externa. Também tem a interna, né? E assim como tem na mulher, também tem no homem. Uhum. Então temos que nos valorizarmos, ambos os gêneros, né? Não nos discriminarmos, que é o que acaba acontecendo. E trazendo essa questão da mídia, que é o foco da entrevista, né? Sim. O que está mais em voga, assim, que eu percebo, é a rede social, o Facebook. É como tu disseste, ninguém coloca um pijama. Tá todo mundo ninguém, feliz, tá todo ninguém mundo tem uma bem. bolsinha de chope ali na ninguém fotinha. coloca assim uma foto descabelada, tô acordando, né? Faço um selfie bonito, não. A pessoa ela quer mostrar uma vida que talvez assim ela está se escondendo atrás das próprias sombras, né? E não sabe o quanto está precisando de uma grande ajuda de um profissional ou de vários profissionais para ajudar. atrás de filtros do Instagram. Sendo gordinha, sim, sendo afino, gordinho rosto. ou não, né? Mas eu tenho que estar bem comigo mesmo, acima de qualquer outra coisa. E não seguir aquele padrão. Porque muitas vezes aquela pessoa que é mais gordinha, né, ou mais gordinho, ela é muito mais saudável do que aquela Psicologicamente, pessoa inclusive. que quer assim, meu Deus, cumpre o ritual sagrado, né? Sim. Eu tenho que Não tenho que tomar meu suco verde de manhã, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, eu tenho que comer de 6 Acaba em sendo 6 uma rotina tão horas, desgastante, né? Claro que uma nutricionista, no caso, poderia vir nos ajudar mais, que na verdade tem esses segmentos, não podemos também deixar isso, porque o corpo acaba enfraquecendo, né? Exatamente. Se tu não O ingere alimento é a cura, né? O remédio é o alimento. Exatamente. A cura pelo alimento ou a Exato. cura pela fala também, né? A gente costuma dizer. E também não focar só na gente, né? A gente tem que ter empatia com o outro, procurar ajudar, não sabotar o outro, não ser preconceituoso com o outro, porque às vezes na autodefesa a gente tá ferindo o outro. E aí a gente tá machucando o ego do outro. Então, Exato. Sim. em vez de dizer pra aquele amigo assim, tu tá de dieta, que palhaçada, vamos comer uma pizza. Não, então hoje eu vou seguir a tua dieta e a gente vai comer uma salada junto, sim, sabe? ser uma pessoa incentivadora. pô. Exatamente, ser aquele amigo e ter empatia com o outro. Tu quer emagrecer? Então vamos procurar uma solução. Ajudar. Não, mas eu acho que tu tá bem nesse corpo, tu é magra, mas tu é saudável, tá ótimo, não precisa, sabe? Não precisa uma loucura de comer 3 McDonald's no dia pra tentar ganhar uma gordurinha. Tu tá gordo, não precisa passar a comer só queijo, Só cenoura. só cenoura. Só alface. Até porque sabe? nada, a intensidade, né, é o que faz acontecerem os problemas, os desdobramentos, né? O equilíbrio é tão importante, O né? equilíbrio emocional que vai te levar a Eu uma acho que como ela qualidade tá de falando, vida. assim, de ter alguém que te apoia, deve ser, olha, essa é a melhor É um coisa. Eu sempre falo assim, né, nesse grupo de meninas que a gente conversa muito,
a respeito de várias coisas, não só sobre objetivos estéticos, que uma reflexão importante da gente fazer é, à medida em que as pessoas entram em contato com a gente, o que através da gente elas levam de bom, sabe? Uma pessoa que entrou em contato contigo, ela te ouviu, ela te escutou falar coisas positivas, coisas motivacionais, coisas interessantes acerca daquele contexto que foi dialogado, ou ela só te ouviu reclamar, ou ela só te ouviu falar que era um problema, ou ela só te ouviu arranjar um problema para cada solução que ela tinha. E isso, quando a gente começa a praticar com o próximo, isso internamente começa a se transformar. Também. Né? Isso se transforma, porque quando tu pratica isso com o próximo, isso se transforma em ti. Assim como o outro é um espelho que te detona, ele pode ser o espelho que te motiva. Então a gente é o que a gente é pro outro. Sim. Né? Sim. Então acho que no momento que a gente é bom pro outro, a gente acaba se fazendo bem pra gente. Com certeza. E isso emocionalmente quanto fisicamente. De repente, incentivar o outro, tu percebe que tu também precisa da mudança. Sim. Que tu nunca percebeu em ti. Tipo, antes de começar aqui, eu e a Carol, a gente tava falando, então vamos na mesma academia. Eu sou mais gorda que ela. Ela é muito magra, mas a gente pode fazer exercício junto. Sim. Porque Com são objetivos diferente. diferentes, cada uma com a sua individualidade, Mas a que gente vão vai estar ali responder se diferente. incentivando, a gente Te vai... ajudando. Carol, tu vai ir na academia hoje? Não tô muito afim. Não, vamos, eu vou contigo. E aí, Porque aí você compartilha com pessoas que vibram nessa sintonia. Pessoas que vão verdadeiramente comemorar esses avanços, essas evoluções. Ela porque ela quer ganhar volume, você porque quer perder medidas. Então, isso é muito fatídico quando tu começa a te conhecer, identificar o que você quer ou as mudanças que você precisa propor e compartilhar isso com pessoas que vibram nisso e não com as pessoas que vão te distanciar disso. Tudo é um nicho, né? É um nicho do mercado também que está, assim, muito em evidência. Sim. No momento que tu consegue separar o que é meu do outro, as coisas se tornam, assim, muito mais leves. O fardo que tu vai carregar contigo vai ser, assim, muito mais saudável para tua vida. Mas para isso, como sempre, eu volto, né, a frisar, procure um profissional da área da saúde ou da parte nutricional, psicológica, o que vai te fazer bem. Direcionamento, né? Direcionamento, porque tu precisa desse apoio. Alguém que te coloque no foco, né? Que te coloque no foco. E de repente, assim, quem não pode, então vamos lá, vamos manter um grupo saudável, Exato. Vamos montar uma rede de relacionamento que vai me satisfazer, vai deixar bem o outro ou os outros também. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Empatia, como ela A diz. empatia que é o que está faltando hoje em dia. Com né? certeza. O egoísmo também, né? O egoísmo, as pessoas muito egoístas, né? Ego, né? Ego já é uma coisa que já diz, já traz essa palavra. Eu sou melhor, ego, eu sou tudo. Eu sou tudo, tô lá em cima. Centro de tudo. O centro de Quantas tudo. vezes, garanto, que tu tentou emagrecer, assim, e uma amiga tua dizer, não precisa tu emagrecer, assim, só por inveja de poder ficar mais bonita que ela. Mas, Com exatamente. certeza. Eu fico chocada, a gente não Isso se não é une. amiga, né? A gente não se une, mulher não é unida, gente. Não é. Existe esses padrões, existem essas esferas assim que acabam distanciando. E aí que vem a briga, aí que vem o mito, aí que vem o corpo. E a competição, né? Que pelo não é corpo- sadia. pelo A corpo competição que saudável. não é sadia. Porque Pra essa nada, competição né? entre elas é extremamente sadia. Vamos lá, vamos começar, vamos Uma em busca. motivação. Sim. Cada uma com o seu objetivo. Cada um com seu Exatamente. objetivo e uma Individualidades. querendo que a outra ganhe, na verdade. Exato. Isso né? que tem Porque que eu ser, estou sabe? melhor ou eu estou na frente. Não, mas peraí, né? É Tá, por mas eu tô mim, com é mais pra perna. mim. Eu sempre falo isso, né? De reafirmar isso. É por mim, é pra mim e é com amor. E não é pra Exatamente. ontem. Não é pra ontem. E não é é com para paciência. não para longo prazo, não entrar no É. imediatismo, porque no momento que tu entrares no imediatismo, tu vai sofrer isso com isso. Perfeito, né? adorei essa. Vou botar lá no meu Facebook hoje. Pra mim, por mim e não é pra ontem. A longo prazo. A longo prazo. Tem que ter esse tempo, né? A gente precisa desse tempo É que, verdade. que nós chamamos, né? Tempo de elaboração. Elaborar, compreender. Para quê? Para evitar uma reedição futura. Vem de novo, né? O ciclo se repete, não é? Às vezes Isso. parece meio místico isso, né? Quando eu vejo que tá Exatamente. acontecendo de novo, eu digo, meu Deus, o que é que eu não aprendi ainda que Então, não, assim, ó, não eu- avançou? eu- Tem que romper essa fase. Vamos. Né? Pega o controle aí e muda a fase pra mim, porque eu não Na aguento. realidade, assim, ó, é um recordar, né? Elaborar para não repetir. Para não reeditar na tua vida aquilo que tu não deseja mais. Eu acho que é tu ficar bastante tempo naquilo ali pra tu aprender.
e não ter que voltar, exatamente isso, né? Que o ciclo só vai vencer e vai mudar de etapa, vai mudar a fase do jogo quando você aprender, não tem jeito, né? Exato. Enquanto a gente não aprende, ele fica ali. Ele fica ali. Enquanto não levar umas Também esfoladas. aprender, por exemplo, se eu tenho um biotipo de gordinha, aprender que não vai adiantar, que eu não vou ficar no manequim 34. Você vai ficar na sua melhor versão, não é a fulana. É a sua melhor versão, né? Chegar no seu ponto e entender que esse é o ponto máximo que eu consigo chegar. E se aceitar assim, porque também não adianta ter no máximo um manequim 36 e ficar lutando pro manequim 34. Sim. Não dá, sabe? Sim. Claro, não dá pra relaxar nisso. É assim e é assim. Mas também aceitar que não dá pra ir contra o nosso biotipo também, né? E tudo isso é a base, é o equilíbrio. Equilíbrio emocional, né? Estar bem consigo mesmo, acima de tudo. Procurar, sim, ter uma alimentação saudável. Procurar uma atividade física, né? Então, como tu disseste antes, né? Se eu tenho tempo para ficar 3 horas sentado no Facebook, né? Sim, prioridades, Então, né? assim, Porque a gente tava conversando sobre a questão do tempo. E que hoje em dia a nossa rotina é muito puxada. Isso. Como ela disse, a gente faz jornada tripla, quádrupla quando tem filhos, né? Eu imagino Sim. que o desafio deve ser muito maior. Mas existem os períodos ociosos. Claro. E aí o que elenca o que a gente quer mesmo são as nossas prioridades, não tem jeito. Eu acho que ciclos e ciclos da vida, né? Por isso que eu digo, eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que quando é mãe, aquele ciclo muda, né? Muda tudo. As proporções mudam. É muito, Talvez muito, o teu muito foco filho. do teu tempo Né? livre vai mudar, né? Vai mudar, mas não quer dizer que precisa se anular. Claro É isso não. que Com o eu tempo tu acho pode que é resgatar. importante, né? A gente não se justificar e não se deixar levar pelas desculpas que são sempre as mais fáceis, é sempre o caminho mais fácil. Eu digo, zona de conforto, isso tudo é sempre o papo do fitness, né? Saia da zona de conforto, mas isso é real pra vida da gente, pessoal, profissional, tudo. A zona de conforto sempre vai ser mais atrativa, né? Não fazer as coisas ou ficar ali sempre naquele automático sempre vai ser o caminho mais suscetível, porque o cérebro ele não quer tomar decisões. Isso é também uma questão biológica. O cérebro ele quer programar ele para não gastar caloria, inclusive, para ele não ter que processar nada. Ele quer fazer numa rotina. Tanto que às vezes a gente acorda, eu, por exemplo, todos os dias eu acordo e eu ligo a jarra elétrica. E às vezes eu nem sei por que eu liguei a jarra elétrica, mas é porque periodicamente durante a semana eu tomo café quando eu me levanto de manhã. Se algum dia muda isso, eu tô lá levantando e ligando a jarra elétrica. Eu digo, gente, isso aqui é tão automático de mim que eu nem lembro como é que eu me levantei e vim até aqui. Então, essa questão da gente ter esses mecanismos de defesa, né? A zona de conforto, ela vai estar sempre ali. E sempre vai incomodar sair dela. Mas quando a gente sai, é que a gente realmente evolui, né? A gente No realmente se momento que tu propicia. consegue o primeiro passo, né, dessa grande evolução, né, de uma grande conquista, fica muito mais fácil de tu conseguires assim outros passos. Então é o que eu digo para as pessoas, não desistam de si, não tenham medo de si, sabe? Isso é muito importante. Ou de serem realmente quem são, de não terem medo de mostrar a sua cara, Se né? tá com medo, tenta igual. Tenta igual, vai com medo igual, né? Vamos conversar sobre isso, vamos falar mais sobre o que me incomoda, o que te incomoda. Sim. E vamos lá. Não posso ir numa academia. Hoje em dia a gente sabe que tudo envolve a questão assim financeira, né? Sim. Mas hoje em dia existem outros recursos. Bom, eu vou numa Nutri, ou de repente vou investir numa Mas psicóloga. hoje existem aquelas academias em parques, que é... Sim, ao ar parques, ou livre, também até é. em casa tu pode fazer um exercício, mas assim, ó, com determinação. Rotina. Converse com o educador físico antes, converse com uma Nutri, faça uma avaliação com esses profissionais, que eles irão te ajudar a chegar a um objetivo. Agora, se você vai gostar ou não, é uma questão assim, ó, de desejo, de estar ali ou não, né? Mas antes de tudo, não faça nada por si, sozinho. Vou tomar remédio, vou comprar Não. um remédio clandestino, perdão, né? Sim. Vou fazer a dieta da sopa, vou comer só sopa durante uma semana. Aí perde de comer. E cadê o carboidrato? Cadê a proteína? Os nutrientes né? que o Os corpo nutrientes precisa. que o corpo precisa. O que acontece? A pessoa vai ficar fraca,
né? Ou vai associar aquilo ali ao emagrecimento às vezes, ou fica ou senão vai comer de uma forma assim compulsivamente, que a gente chama a bulimia, Sim, né? com certeza. E automaticamente depois tu quer expelir isso, daí vem a anorexia. Então são fatores assim extremamente vai levando patológicos, que daí teriam que ser discutidos assim, talvez com mais ênfase em outro momento, Sim. né? Até matemática, Outro tema, né? olha. Outro tema, né, também. Outra Para pauta. anorexia e bulimia Sim. também, que tudo tá dentro desse conjunto, dessa esfera de padrão Sim, É com verdade. certeza. de beleza. É verdade. De É verdade. padrão de Legal. beleza. Luta pra chegar. A luta para chegar. E eu digo, a sofrência da pessoa que tem isso, né? Sim. Que tem isso consigo, muitas vezes assim, ela é velada, né? Não pode falar, ai não, vou no aniversário, tenho que me cuidar, não posso comer. Come, Sim. sem culpa, Sim. sem culpa. Amanhã é outro dia, amanhã se resolve, né? Agora, se tu vai ficar cheia de milindres assim contigo mesma, dificilmente assim tu vai conseguir se desprender, se descristalizar, que é o que todo ser humano hoje em dia precisa. Se aceitar como é, né? Sim. E aceitar o outro como ele é também. Independente da cor, independente do biotipo, se é alto, se é baixo, se é magro, se é alto, mas dá oportunidade para essa pessoa também, porque eu tenho certeza que terão muitas coisas boas assim para aprendizado, vivência, né? Enfim, experiências, trocas de vidas, né? Bom, infelizmente o programa tá acabando, mas antes de encerrar, pro pessoal que tá nos assistindo, já que esse papo tá tão legal, que dica vocês querem passar pro pessoal de casa, assim, uma última coisa que vocês têm a dizer? Aquela pessoa que tá olhando ali, não tem um incentivo, mas vai nessa dica que com certeza vai dar certo. O que tem pra falar? Fitness. Eu vou pegar no gancho dela, talvez seja uma linha que ela iria falar, mas o que eu digo para as pessoas é o seguinte: permitam conhecer-se, né? Oportunizem-se a isso e a partir daí empoderem-se, né? Busquem aquilo que realmente vocês querem sem medo, sem mimimi, que nem eu falo. Vai em frente, vai em busca, porque o caminho é esse, né? E especialmente nós, mulheres, nós temos que assumir isso. E a cada etapa que a gente vence, a gente se empodera cada vez mais. E isso é uma certeza que vai se fortificando, se reafirmando. E é muito importante, é essencial. A gente muda de um contexto geral, assim. Eu falando da atividade física, que é algo que eu gosto muito, pratico e é uma rotina na minha vida, ela mudou a minha maneira de enxergar o mundo de uma maneira geral, assim, né? Ela mudou a mente... junto com o corpo, as coisas se harmonizaram e assim tudo realmente evoluiu. E eu, com a minha contribuição profissionalmente, assim, eu sugiro que as pessoas, assim, complementando a fala anterior, que busquem a avaliação, busquem recursos, que hoje em dia há formas, né, de você se manter assim mais tranquilo, mais neutro, mais feliz consigo mesmo, e não tenha medo. É essa a minha sugestão, né? Falar, a cura pela fala, isso ajuda e muito a pessoa que está do outro lado da fronteira, né, digamos assim, para que nós, assim, profissionais, possamos ajudá-los, né, de alguma forma, assim, mais consciente do que realmente tu deseja, do que realmente tu queres para ti, né, e não deixar de ser feliz, né, não deixar de ser você mesmo, né. Muito obrigada. Eu tenho pra dizer que a pessoa tem que descobrir o que faz ela feliz, se é um corpo magro, se é um corpo saudável, se é um corpo gordo, se é ler, se é ficar deitada vendo Netflix. O que quer que seja que a pessoa goste de fazer, que torne ela feliz, que ela siga isso desde que não prejudique ninguém. Felicidade pra mim é o corpo. Meu corpo é uma felicidade, independente do jeito que ele tá, desde que eu esteja bem aqui. Eu acho que o que eu tenho pra dizer é: sejam felizes. Vocês não estão sozinhos, vocês não são os únicos, vocês não são a única pessoa a passar por esse dilema, então não se sintam só, não tenham medo de procurar ajuda, não tenham medo de procurar um amigo. Se não tem amigo, me chama, eu converso, não tem problema. Mas tenham coragem de seguir, e se conhecer e ser feliz, principalmente. O programa foi muito bacana, muito obrigada pela presença de vocês. Adorei vocês. Adorei. Vamos fazer outros. Vamos fazer outros. E semana que vem tem mais Fala Sério pra vocês. Até logo. Até lá, tchau, tchau. Tchau.
Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério.